Olá, uma ótima noite para você que acompanha a TV Plan e esteve com a gente durante todos os dias deste ano de 2019. Boa noite, Paulo Marcelo. Boa noite, Amanda Negrini. Boa noite a você que agora segue com a gente. Então vamos juntos relembrar as imagens de tragédias como a de Brumadinho que marcaram 2019. Acontecimentos fortes na queda do bondinho. Também momentos de conquistas no bicampeonato da Caldense na Copa TV Plan de futsal. Fatos marcantes também, nos incêndios no Casarão Conde Prates. Notícias como as mortes trágicas da Deisiele Limão, que ainda estão vivas na memória dos poços caldenses. São acontecimentos que despertaram comoção, tristeza, empatia e alegrias, mas que vão ficar registrados na história deste ano. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na Retrospectiva 2019. Entre os dias 10 e 19 de janeiro deste ano, a cidade das Rosas se transformou na capital nacional da música erudita, viu, Paulo? Com uma programação para lá de especial, o Festival Música nas Montanhas completou 20 anos. E para comemorar as 2 décadas, Amanda Negrini, o evento promoveu uma série de concertos gratuitos, além de cursos e workshops sobre música erudita em diversas instituições de Poços de Caldas. Desde 2000, a cidade abriga atividades do festival, que conta com convidados brasileiros e também internacionais. Em comemoração ao 21º Festival Música nas Montanhas, o Encontro Nacional de Canto foi a primeira atração, reunindo grandes artistas nacionais e internacionais. A programação de oficinas e concertos homenageou professores e ex-alunos, juntamente com as orquestras. Ao todo, foram realizados 29 concertos gratuitos que evidenciaram músicos consagrados dentro e fora do Brasil. Os espetáculos deste ano foram divididos em 4 séries: Acadêmicos, Especiais, Série Museu e Instituto Moreira Salles, além da série Noturna. Mais de 700 músicos vindos de todas as partes do Brasil e do exterior. 20 anos do maior festival de música erudita da América Latina. Em 2 décadas, o festival reuniu estudantes de todas as partes do Brasil, principalmente do Nordeste brasileiro e de países como Chile, Estados Unidos, França, Vietnã, entre outros, com músicos atraídos pela qualidade e grade de oficinas. E para a 21ª edição, em janeiro de 2020, já está sendo preparada uma grande festa. A 20ª edição do Festival Música nas Montanhas, evento do qual Poços de Caldas deve muito se orgulhar, porque projetou sem dúvida a nossa estância para além das nossas fronteiras. O festival é hoje considerado um dos melhores no gênero em todo o país. E a 20ª edição foi celebrada em grande estilo, à altura do seu merecimento. Nós tivemos aqui várias estrelas, professores que participaram, artistas desde a primeira edição. Tivemos também o encontro nacional de canto que precedeu a abertura do festival, com inúmeros cantores, também vários dos quais já passaram pelo festival. Nos brindaram com 4 dias de muita música de qualidade, inclusive a apresentação de uma ópera com grande sucesso. A próxima edição já está em vias de acontecer, já está totalmente planejada e pronta, com também inúmeras atrações, muitas internacionais. Já estamos com cerca de 700 alunos já inscritos. Vamos dar início às atividades do festival com o inusitado encontro de contrabaixos.
Teremos aqui cerca de 80 contrabaixistas, a partir do dia 9 de janeiro, já movimentando bastante a cidade com esse encontro. E a programação artística já disponível no site do festival, também com inúmeras atrações. Enfim, será sem dúvida a celebração da maioridade, 21ª edição do Festival Música nas Montanhas. Paulo Marcelo, o Festival Música nas Montanhas é um verdadeiro espetáculo que emociona a todos. Desde a primeira edição, no ano 2000, o festival segue com a aprovação do Ministério da Cultura através da Lei Rouanet e também pelo governo de Minas Gerais por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. E para quem quer fazer parte deste espetáculo, a inscrição pode ser feita no site do festival. A 21ª edição já tem data para acontecer. Será entre os dias 9 e 18 de janeiro de 2020. O evento conta com uma programação especial com oficinas de aperfeiçoamento em música erudita, instrumental e vocal. O festival vai oferecer ainda oficinas de regência orquestral e masterclasses especiais. E agora seguimos falando de música, porém um pouquinho mais agitada, viu, Paula? A maior festa popular brasileira, o Carnaval, mais uma vez atraiu multidões para diversas atrações que foram preparadas pela Secretaria de Turismo e Cultura. Foram 5 dias de muita folia e descontração. Amanda, porém, para a rede de hotelaria, que esperava um aumento de 10% de ocupação, isso com relação ao Carnaval de 2018, acabou não acontecendo, ficando os 2 anos tudo igual, uma taxa de 89% de ocupação. Nos pontos de concentração dos blocos, todos os dias, independente da variação climática, estavam lotados. A Guarda Municipal, os agentes de trânsito e a Polícia Militar não mediram esforços para garantir a ordem pública no Carnaval da Família Poços Caldense. O Carnaval da Família atraiu cerca de 40 mil pessoas durante os 4 dias de animação. Os foliões caíram na farra com a charanga dos artistas, bloquinhos, carna bebê, banho à fantasia, entre outros, e não se intimidaram com a chuva. A animação dos blocos e a fórmula do carnaval para as famílias foram fatores que atraíram turistas de todo o país. Mas nem tudo foi festa. De acordo com informações do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, a movimentação deste setor ficou igual ao ano de 2018, com 89% de ocupação, sem o esperado aumento de 10%. Já o setor da segurança foi um dos destaques do Carnaval. Um balanço divulgado pela Guarda Civil Municipal apontou que não houve registro de ocorrências relacionadas à folia de Momo, no Parque José Afonso Junqueira e na Praça Pedro Sanches, somente algumas de fiscalização de trânsito. O sistema de vídeo monitoramento contribuiu para a segurança dos foliões. E a administração pública já está de olho no Carnaval de 2020. A Secretaria de Turismo publicou no início deste mês, no Diário Oficial do município, o edital que convida os artistas, em geral, para fazer parte do Carnaval do ano que vem. Amanda, a ficha de inscrição está disponível no site da Prefeitura e é destinada aos cantores solo, bandas, grupos musicais, artistas teatrais e circenses. Os interessados devem preencher a ficha e apresentar as propostas destinadas à composição de parte da programação artística do Carnaval 2020. Então, boa sorte a todos! Ainda não estamos no ano eleitoral, mas em 2020 milhares de brasileiros vão às urnas escolher os representantes do Poder Legislativo e do Executivo, que vão governar os próximos 4 anos cada município brasileiro. E para movimentar o cenário político de Poços de Caldas, o Grupo CIOF de Comunicação encomendou 2 pesquisas de intenção de votos, uma no mês de maio e a outra no mês de novembro. A primeira apontou 10 possíveis nomes a candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas e despertou na população um desejo por mudança no cenário político aqui da cidade. Já a segunda pesquisa, 9 nomes e 779 pessoas foram entrevistadas. E Poços de Caldas começou a entrar no clima das eleições municipais de 2020. Na primeira pesquisa, realizada no final do mês de maio, foi possível avaliar o cenário político da cidade e os possíveis nomes de candidatos a uma vaga no Executivo.
De acordo com especialistas, envolver a população nas questões políticas é sempre muito positivo. Muito importante avaliar quem são os nomes que estão postos ou que provavelmente serão colocados, avaliar se esses nomes têm já um passado, já foram experimentados em algum cargo público, se foram experimentados, foram bem, foram mal, qual a avaliação nossa em relação a isso. Para saber a intenção de voto da população, foram apresentados 10 nomes. Também foi perguntado se os eleitores votariam na reeleição do atual prefeito. 25,2% disseram que sim, mas 70,3% foram implacáveis e não votariam. Já não souberam e não responderam foram 4,5%. Ainda foi questionado o que você acha sobre os empréstimos realizados junto ao DME para pagar dívidas da prefeitura. 18% aprovaram, 33,5% desconheciam o assunto e 48,5% desaprovaram. E na avaliação da atual administração, 23% dos entrevistados disseram que aprovam, 35% foram indiferentes e 42% desaprovam. A pesquisa foi encomendada pelo Grupo CIOF de Comunicação e executada pela empresa Projeta nos dias 19, 20 e 21 de maio. Na época foram ouvidas 756 pessoas. Já a segunda pesquisa foi realizada nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Foram ouvidos 779 poços caldenses. Desta vez, 9 nomes foram colocados para uma possível vaga no Executivo. A pesquisa abordou também sobre uma possível implantação de torres de telefonia móvel em áreas públicas. Eu acho que as pessoas têm que fazer uma análise, né? Fazer uma interpretação de uma forma da melhor maneira possível e votar com convicção. Tem que já pensar sempre. A gente tem que estar sempre pensando naquilo que a gente vai fazer de melhor, né, para a cidade, para a gente. O resultado tá bom, não tá ruim não. Acho legal, né? Pelo menos a gente fica mais informado, né? O que tá ocorrendo e ajuda a gente também, né? Eu quero que seja um candidato que olha mais para a cidade, que tem mais intercâmbio dentro de Minas Gerais com relação ao governo, para liberar as verbas, né, suficientes para movimentar a cidade. E um prefeito mais ativo, né? Um prefeito mais dinâmico, um prefeito mais atuante. Para o ano de 2020, fica o compromisso do Grupo CIOF de Comunicação em bem informar você, eleitor, sobre os bastidores da política local, com a realização de debates e reportagens que permite que você conheça os perfis dos candidatos. Também vamos conversar com especialistas, uma forma de acompanhar passo a passo a política Poços Caldense. Nosso compromisso será com você, telespectador, para que você possa escolher com consciência os governantes que vão liderar o município em 4 anos. O lixão de Poços de Caldas segue tirando o sono da administração pública e gerando multa, viu, Paulo? Diária aí de R$500 aos cofres públicos. Isso porque, lá em 2016, o Ministério Público desenvolveu um termo de ajustamento de conduta, dando um prazo para que o município adequasse o aterro às normas ambientais. Lá atrás, o prazo não foi cumprido. E neste ano, o Ministério Público determinou novamente que até o dia 20 do mês passado, o aterro teria que ser desativado. Foi aquela corrida contra o tempo, mas nada foi feito. E o que estava ruim poderia piorar ainda. No início deste mês, a Comissão da Justiça da Câmara apresentou um parecer contrário e os vereadores retiraram da votação o projeto que previa o transporte do lixo de Poços de Caldas para o aterro sanitário de Andradas. Venceu no final de novembro deste ano o prazo estipulado pelo Ministério Público para que a Secretaria de Serviços Públicos apresentasse uma solução para o descarte correto do lixo de Poços de Caldas. Porém, o prazo não foi cumprido e o aterro sanitário segue sem licenciamento ambiental. O impasse do município com o Ministério Público se arrasta desde 2016. Quando foi publicado um termo de ajustamento de conduta estipulando um prazo para que o lixão de Poços se adequasse às normas ambientais. 3 anos se passaram e nada foi feito. Neste ano, o Ministério Público voltou a se manifestar e deu um novo prazo,
Com data de vencimento no dia 20 de novembro, a Secretaria de Serviços Públicos, por sua vez, correu contra o tempo e cogitou levar o lixão de Poços para o aterro sanitário de Andradas. Nós, nos últimos 3 anos, procuramos ver várias possibilidades de destinação do nosso resíduo, né? E provisoriamente, de maneira emergencial, né? Conversamos com o Ministério Público. Nós temos aqui em Andradas um aterro licenciado que fica pouco menos de 25 quilômetros do nosso aterro. Nós levaríamos de maneira lá provisória, emergencial, para que pudéssemos ali cumprir uma determinação judicial, e nós enviamos para a Câmara Municipal um projeto que pede lá ao Legislativo autorização para que nós possamos consorciar ao aterro de Andradas, e aguardamos a aprovação o mais rápido possível, porque a gente possa definitivamente fechar as atividades do nosso aterro. Mas até agora sem solução, só multa sendo gerada ao município. Em 2010 foi sancionada a lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determinava que em 2014 deveria acabar os lixões nas cidades brasileiras. O prazo já foi adiado mais de uma vez, já que muitos municípios não conseguiram fazer as adequações. Só em Poços são recolhidas 120 toneladas de lixo por dia e ainda de forma irregular estão sendo depositados no aterro. Neste mês, o projeto que previa o transporte do lixo da cidade para o aterro sanitário de Andradas foi retirado pela Prefeitura, já que a Comissão de Justiça da Câmara apontou um parecer contrário. A gente teve uma boa conversa com o promotor do meio ambiente, e no sentido de que se houver aí a aplicação dessas multas, que ela seja revertida para o próprio sistema mesmo, para que a gente possa descontaminar aquela área, fazer o encerramento daquele aterro, a arborização, melhorar aquele espaço, devolver ele para o meio ambiente aí saudável. Segundo o secretário de Serviços Públicos, Thiago Biagioni, o lixo continua sendo descartado no aterro sanitário aqui de Poços de Caldas, o que gera uma multa diária de R$ 500. Segundo os dados do cálculo atualizados pelo Ministério Público, os débitos vencidos chegam a mais de R$ 500 mil. Mas a Secretaria segue realizando um processo licitatório para as cidades vizinhas que desejam participar e que tenham licença ambiental conforme a determinação do Ministério Público. Outro tema que tirou a paz da administração pública foi o transporte coletivo aqui de Poços de Caldas. A falta do processo licitatório e a contratação de 2 estudos de mobilidade urbana gerou até a troca de cadeiras na Secretaria de Defesa Social, com a saída do ex-secretário Marcos Tadeu Sala Sansão. O não cumprimento do prazo para o início do processo licitatório e até mesmo a efetivação de uma nova empresa de transporte público fez com que o Ministério Público pedisse o afastamento do prefeito Sérgio Azevedo. Porém, a juíza Tereza Conceição Lopes de Azevedo extinguiu o processo. E a Comissão do Transporte Público acabou adiando por 2 vezes o recebimento das propostas às empresas interessadas em operar o transporte aqui em Poços. A novela do transporte público de Poços de Caldas rendeu longos capítulos em 2019. Para a realização do processo licitatório, foram realizados 2 planos de mobilidade urbana pelo município. O primeiro na Fundação Cefet Minas, com investimento de R$ 346 mil, e o segundo na Unifei de Itajubá, com a contratação no valor de R$ 600 mil. Em agosto, com a aproximação do fim do contrato de concessão do transporte coletivo com a atual empresa, o Ministério Público notificou, por meio da instauração da notícia de fato, o prefeito Sérgio Azevedo. Na ocasião, o ex-secretário de Defesa Social, Marcos Tadeu Sala Sansão, também foi notificado. A ação resultou ainda na exoneração de Sansão e a chegada do secretário interino Rafael Conde Maria. Em setembro, uma audiência pública chegou a ser realizada para que o processo licitatório acontecesse. No dia 21 de outubro, o edital da licitação do transporte público foi disponibilizado com ampla concorrência para as empresas interessadas. A empresa que vencesse o processo licitatório teria que atuar na cidade a partir do dia 27 de novembro deste ano. Mas isso não aconteceu devido à morosidade do processo para a escolha da concessionária. A Prefeitura, então, realizou um contrato emergencial no dia 26 de novembro, véspera da data final, com prazo de 6 meses.
Devido ao não cumprimento dos prazos, o Ministério Público pediu o afastamento e, inclusive, entrou com 2 ações civis contra o atual prefeito, Sérgio Azevedo, por improbidade administrativa. O período final para a entrega das propostas das empresas que desejavam concorrer se encerraria no dia 21 de novembro. Mas dias depois, a Prefeitura anunciou a criação da Comissão Especial de Licitações da Secretaria de Obras e conseguiu adiar o processo. Em dezembro, a mesma comissão agiu mais uma vez e informou que se tornou inviável disponibilizar a retificação do edital do processo licitatório até o dia 28 de novembro, fato que impossibilitou o recebimento das propostas para o dia 30 de dezembro. Agora, resta aguardar para saber se Poços de Caldas contará com uma nova empresa de transporte coletivo ou se continuaremos com a atual empresa na prestação dos serviços à população. Agora fica a expectativa que os trabalhos pela comissão sejam concluídos e as providências necessárias sejam adotadas. Só depois disso, a Comissão do Transporte Público deve publicar no Diário Oficial uma nova data para o recebimento de propostas das empresas interessadas em atuar em Poços de Caldas. Vamos aguardar. Paulo Marcelo, 2019 foi um ano tumultuado para a atual administração pública, que ainda vai enfrentar a justiça por inúmeras irregularidades, viu? Por isso mesmo, Amanda Negrini, foram compromissos importantes que a atual administração deixou de cumprir. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e logo mais você vai saber como foi a Copa TV Plan de futsal, um dos campeonatos mais disputados pela caldense. A terceira edição também dos Jogos Solidários vai ser destaque aqui na TV Plan. Isso aí, não saia da retrospectiva 2019 que a gente volta em instantes.